Fim de ano chegando, aquele clima já de encerramento das atividades, aquele momento opressor em que você é convidado para um amigo secreto, porque eu sei que algumas pessoas gostam, nós não vamos discutir isso, mas amigo secreto é muito chato. É muito chato. Deus criou a amizade e o diabo criou o amigo secreto, tentando estragar aquilo que Deus fez. É muito chato aquilo. Não conheço ninguém que tenha ganho alguma coisa que gostou no amigo secreto. Ninguém, não existe isso. Amigo secreto é aquele momento que você ganha alguma coisa para ter o trabalho ter que ir lá trocar depois. Para descobrir que a pessoa... sorte que não tem como trocar, porque às vezes a pessoa ela dá o que ela já tinha e não gostou, porque ela ganhou do amigo secreto do ano passado, e ela guardou para dar para você no amigo secreto desse ano. Então a dica fica, não vá trocar. Guarde para o amigo secreto do ano que vem. Panetones, chocotones, luzes. E aquele excelente momento para pensar um pouco sobre a vida. Fim de ano acaba tendo um pouco disso, o momento de analisar tudo o que passou e programar algumas coisas para o ano que está chegando. E é por isso que nós fizemos essa série no mês de novembro, que tem a ver com a atualização, o botão F6. Não, é o botão F5, até estou com esse número na cabeça hoje. O botão F5, vocês entenderam? Vocês não entendem? Botão F5... Sinto que erraremos o nome da série, a mensagem inteira hoje, mas vamos lá. Botão F5 é quando você quer atualizar aquilo que está ali no seu computador. E, inevitavelmente, se você quer ser um bom cristão, você precisa de algumas atualizações na vida. Não atualizações nos pontos básicos da fé, porque estes são inegociáveis. Existem porque Deus assim os determinou e vão existir para a eternidade. Por exemplo, é inadmissível que, e isso acontece em algumas comunidades religiosas, discuta-se, por exemplo, o senhorio de Jesus, discuta-se, por exemplo, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Estas e outras questões fundamentais da fé não estão em discussão e não precisam de atualização alguma. Porque a mensagem da cruz foi, é e sempre será atual. Ela pode ser dita respeitando uma determinada linguagem numa determinada época, sem que a linguagem passe a ser mais importante do que a mensagem em si. No entanto, há outras áreas da vida que, se nós não nos atualizarmos, nós vamos deixando para trás coisas importantes e trabalhos que devemos e podemos realizar para a glória de Deus. Por isso nós falamos sobre nossos planos, por isso nós falamos sobre a nossa comunhão, por isso nós falamos sobre a nossa devoção, e hoje nós vamos falar sobre o nosso comprometimento. Comprometimento é aquilo que faz de você efetivamente participante de um projeto. Você pode ser alguém que frequenta algum lugar, você pode, por exemplo, inclusive, frequentar a empresa que você trabalha sem ser em nada comprometido com aquela empresa. Da mesma forma que você pode, por exemplo, frequentar uma determinada igreja anos e anos sem ser comprometido com ela. Isso faz com que, e nós já falamos várias vezes sobre isso, faz com que nós nos tornemos cristãos que se relacionam com a igreja da mesma forma que se relacionam com o mercado. Onde tem a melhor oferta, onde tem o melhor clima, onde tem aquele ambiente que melhor me agrada, eu vou. A partir do momento em que aquele lugar não oferecer mais aquilo que satisfaz o meu coração, eu simplesmente mudo. É uma relação de mercado, é uma relação de interesse, não uma relação de um verdadeiro comprometimento como filhos e filhas de Deus, como servos e servas de Jesus. Nós vamos falar sobre esse tema, sobre o nosso comprometimento, usando um texto que particularmente eu acho bastante denso. Esse é aquele típico texto da Bíblia que, se a gente não tomar cuidado, a gente termina de ler com muito mais medo do que esperança.
Então, eu acho que sim, há algumas partes deles que dão temor para a gente, mas não se esqueça que, acima de qualquer temor que nós possamos ter ao ler qualquer parte da Bíblia, há a profunda graça de Deus que nos alcança em Jesus e nos liberta de condenação, nos liberta de castigo, mas, ao mesmo tempo, requer de nós posturas maduras, verdadeiras e sinceras como seguidores de Jesus. Então, eu quero dizer mais uma vez uma coisa que eu já disse também aqui várias vezes, mas é bom lembrar. Esse também é o tipo de mensagem que a gente corre o risco de algumas pessoas se melindrarem. Do tipo assim, será que ele está falando isso para mim? E nós sempre combinamos aqui o seguinte, todas as vezes que você achar que eu estou falando algo diretamente a você, qual é a resposta? É sim, estamos mesmo. Porque a gente precisa jogar algumas coisas claras. Eu pastoreio uma igreja, então é claro que quando eu vou preparar alguma mensagem para a igreja que eu pastoreio, eu estou pensando naquela igreja. Ah, mas se através da internet, do YouTube, alguma pessoa de outro local for alcançada, muito bom, nós agradecemos a Deus por isso, louvamos a Deus por isso, mas claro que como pastor dessa igreja, o público primeiro para quem você espera que a mensagem atinja, que a palavra de Deus transforme o coração, somos nós. Começa com aquele que tem que estudar a passagem durante a semana e apanhar de Deus por causa dela, e depois, com todo o carinho do mundo, passar a surra para outros. É mais ou menos esse trabalho que a gente desenvolve em mensagens como essa. Então, caso você se sinta ofendido, a única coisa que eu tenho para pedir para você é que você ore para que o Espírito Santo cure as suas feridas, para que você fique menos mimimi, e por aí vai. Esse é aquele tipo de mensagem, assim, com toda a educação e carinho, que a gente diz assim, é o que a casa tem para oferecer. Fazer o quê? Hoje o cardápio é esse. Você vai para o restaurante e ele está servindo, sei lá, dobradinha. Alguns adoram, outros odeiam. Mas diante de uma dobradinha, ninguém fica indiferente. Quem gosta de dobradinha aqui? Dobradinha. Temos 3 pessoas. Buchada. Alguém aqui gosta de buchada de bode? Alguém já comeu buchada de bode? Eu já comi buchada de bode. Você já comeu, Neto? Você gostou? Não? Milagre. Eu também comi. Tem gente que adora. E há também as pessoas normais. Nós vamos para um texto. Quem conhece um pouco de Bíblia já vai ficar um pouco prevenido contra ele, mas por favor, desarme-se, porque nós vamos para Mateus capítulo 7. E Mateus capítulo 7 é um dos grandes capítulos da Bíblia. Para quem conhece um pouco de Bíblia sabe que esse é mais ou menos o final da mensagem que ficou conhecida como o Sermão do Monte. Que para muitos teólogos e estudiosos da Bíblia tem em si o resumo de tudo o que o cristianismo prega como modo de vida. Então, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7 são capítulos fundamentais para você compreender as bases do cristianismo e a base do ensinamento de Jesus. Então, nós vamos para o capítulo 7, que é mais ou menos o final, quando Jesus está encerrando essa que é uma de suas pregações mais conhecidas. Então vamos lá, nós vamos começar, deixa eu ver aqui, nós vamos começar no versículo, vamos lá, para você acompanhar aí, versículo 13. Diz assim, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. O que Jesus está dizendo no encerramento de uma série de textos em que ele fala sobre a vida cristã é: o que eu estou propondo não tem nada de fácil. Aliás, se você espera facilidade, se você espera tranquilidade, se você espera descanso, se você espera zona de conforto, o cristianismo é a pior opção para você. Porque o cristianismo, quando compreendido, quando vivido até o seu limite, que é o que Deus deseja para a gente,
sempre vai nos colocar em situações altamente desconfortantes. Porque o cristianismo é aquele tipo de postura de vida e de entrega de vida que pede que você faça exatamente tudo o que você não quer fazer ou tudo que você não tem a tendência a fazer. Porque, claro, se você é uma pessoa normal, e eu espero que você seja, quando você é agredido, naturalmente a reação primeira ao ser agredido é agrida de volta. É isso que seres humanos fazem. Se alguém me xinga, eu xingo de volta. Se alguém me agride, eu agrido de volta. Se alguém pisa no meu pé, eu piso no pé de alguém. Tudo bem que, nesse caso, a pessoa vai ser prejudicada, porque eu peso um pouco mais do que a grande maioria de todos os seres humanos do planeta. Mas não importa, pisou no meu pé, eu piso. E se puder pisar com um pouco mais de requintes de crueldade, eu vou poder fazer isso. Você pisa no peito do pé, eu vou pisar na ponta do dedão, com a calcanhar assim, e dar aquela esfregada. E isso é natural. E aí vem o cristianismo que diz assim: você deve orar por aquele que persegue você, você deve abençoar ao invés de maldizer. Se alguém dá um tapa numa face, você vira outra face. Se alguém te obriga a andar uma milha, você ande duas. Coisas que, inclusive, cristãos estão discutindo por aí, tentando compreender o que é que Jesus quis dizer quando ele disse essas coisas. E se você vai para o grego, que é a língua original do texto do Novo Testamento, quando você faz uma análise, uma exegese, um estudo aprofundado do que Jesus quis dizer, ele quis dizer exatamente o que ele quis dizer. Por exemplo, se você levar um tapa num lado, e está escrito em português, você vira e dá a outra face. No grego está escrito, se você leva um tapa de um lado, você vira e dá a outra face. Algumas pessoas precisam de anos de estudo teológico para descobrir que Jesus está propondo um estilo de vida que seja altamente superior a qualquer outro estilo de vida, que só é possível ser vivido com a força do Espírito Santo, com uma profunda devoção, com uma profunda comunhão e com profundo amor a Deus. E Jesus está dizendo isso com todas as letras. Esse caminho é complicado. Se você quiser entrar por esse caminho, saiba, não é um caminho cheio de facilidades. Você pode passar, por exemplo, a noite orando. Dificilmente, quando você acordar pela manhã, você vai ver anjos cantando e dizendo: oh, parabéns, porque você passou a noite orando. Provavelmente o cristianismo é aquele tipo de religião que você passa a noite orando, e o que é que Deus vai dar para você logo de manhã? A possibilidade maravilhosa de testar tudo que você orou. Por exemplo, qual é a melhor forma de Deus te dar a oportunidade de aprender a amar, caso você tenha orado assim: Senhor, me ensina a amar? O que você acha que Deus, conhecendo profundamente o coração humano, poderia te dar de presente, caso você peça a Ele a capacidade de amar? Sogra. O que mais? Sabe qual é a melhor coisa, segundo a Bíblia, para que você alcance o padrão Deus de amor? O inimigo. Porque o próprio Jesus diz assim: amar os amigos, qualquer crápula consegue. Amar os familiares, qualquer um consegue. E aí Jesus diz: vocês não. Vocês, para mostrar que são filhos do Pai Celeste, vão amar os seus inimigos. Vão orar por aqueles que estão perseguindo você. Aí você passa a noite orando e dizendo: Deus, me ensina a amar. Aí Deus fala: beleza, tranquilo. Vou dar 3 inimigos para você já logo de manhã, para você encontrar com eles e aprender a amar. Jesus usa, inclusive, uma expressão. É uma expressão do tipo: é muito complicado, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Quando nós falamos em comprometimento no reino, nós estamos falando em uma situação que, antes de você assumir isso como um projeto para a sua vida, tome muito cuidado. Porque provavelmente é um caminho sem volta, que vai fazer com que você, várias vezes durante a vida, pense assim: onde é que eu estava com a cabeça quando fui aceitar isso?
Mas ao mesmo tempo você pensa, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui aceitar isso? Você também pensa, faria tudo de novo. É basicamente como um casamento. Quem aqui é casado, sabe do que eu estou dizendo? Se você é casado, sei lá, você tem que ter uma certa experiência para ter experimentado isso. Tipo, sei lá, 1 mês de casado. E para os moços que estão aqui e vão casar, fica como um incentivo. Porque casamento é assim, várias vezes você pensa, onde é que eu estava com a cabeça? Você lembra daquele momento do sim, você pensa, não é possível. Não é possível que eu fui enganado. Mas se você tem um casamento de verdade, um casamento cristão, ao mesmo tempo, se alguém fala assim, mas então você desiste? Não, faria tudo de novo. É uma crise, é um momento quase esquizofrênico da nossa vida. Que exatamente vai acontecer quando nós servimos a Deus e nos comprometemos no reino, na igreja, nos comprometemos com aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Várias vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu não deveria ter aceito isso. Mas também olhamos para o que Deus está realizando em nossa vida e através da nossa vida e imaginamos, porém não há uma outra vida possível. Isso fica muito claro quando Jesus chega para os discípulos, no momento em que os discípulos, por causa da dureza das palavras de Jesus, muitos dos seus seguidores estão indo embora. E aí Jesus olha para os seus discípulos mais próximos e diz assim, vocês não querem ir embora também? Do tipo, a porta da rua é serventia da casa, é o que eu tenho para dizer. Gostou, gostou. Não gostou, pode ir embora. Sem crise nenhuma. Aí Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida. A resposta de Pedro mostra o seguinte, a gente já pensou nisso. Mas também a gente não tem para onde ir. A gente só não vai porque não tem ninguém melhor para ir. Se tivesse, a gente ia. Senhor, para quem iremos? O Senhor não acha que a gente conversando entre nós já não pensou várias vezes? E Judas ficava lá, vambora, vambora, vambora. Mas só o Senhor tem as palavras de vida. E aí nós comprometemos a nossa vida, comprometemos tudo que nós somos, porque reconhecemos quem tu és. Vamos voltar para o texto. Aí Jesus, depois de dizer sobre o caminho em que os discípulos estariam trilhando, e o que o comprometimento nos oferece quando falamos do reino de Deus, diz o seguinte, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. E aí ele começa a dizer algo que começa a me incomodar, e eu espero que incomode a sua vida. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Claro que Jesus está falando dos falsos profetas, mas, consequentemente, há um princípio estabelecido nesse texto que vale para todo e qualquer cristão espalhado pela face da terra. Como é que você conhece um bom cristão? Pelo fruto. E o fruto não tem a ver com aquilo que ele faz no momento de culto. O fruto tem a ver com o seu estilo de vida. E como é que você conhece um péssimo cristão? Também pelo fruto. Talvez alguns aqui não tenham passado por essa experiência e talvez tenham tido a triste sina de só comer goiabas que foram compradas ou adquiridas nos varejões da vida. Mas eu sei que há aqui muitas pessoas que têm aquela vivência saudosa de terem já comido goiaba no pé. Goiaba colhida diretamente do pé tem um sabor todo especial da goiaba colhida no pé, que é o ambiente, aquela coisa toda. Em tese, se você for analisar, o sabor é praticamente o mesmo, mas todo o contexto, você está ali colhendo, faz diferença. E qualquer um de nós sabe que diante de vários pés de goiaba, você tem que fazer testes. Vocês lembram disso?
Como é que é o teste que você faz do pé de goiaba? Você vai numa determinada goiabeira, você pega uma goiaba e faz o quê? Quer dizer, aí é que tá. Aí é que tá a diferença entre pessoas que degustam sem medo e pessoas um pouco mais frescas. As pessoas mais frescas abrem com as mãos para ver se tem bicho. O que que as pessoas que sabem aproveitar a vida e correr riscos, pessoas que gostam de sair na zona de conforto fazem? Eles mordem. Depois de morder, o que que eles fazem? Olham para ver o quê? Se não tem um bigatinho ali. Às vezes você dá sorte de ter um bigatinho ali dando oi para você, dando tchau, aquele momento de conversa. Ou às vezes você nota o quê? Você acabou de matar aquele bigatinho, tem metade dele ali. O que que você faz? Você continua comendo, naturalmente, porque se aquele bigato está dentro da goiaba, significa que todo ele é goiaba. Então, apenas com um requinte de um presente a mais que Deus te deu. E aí o que que você faz? Vai para o próximo pé. Aí você vai pro próximo. E aí, até que você descobre um bom pé de goiaba que, por algum acontecimento miraculoso, tem as suas frutas sem o plus, sem o algo a mais. É natural. Você olha e analisa todo pé pela fruta que ele vai oferecer. O que Jesus está dizendo é: nós precisamos aprender a também medir a nossa vida, não por aquilo que nós dizemos que somos, mas por aquilo que claramente demonstramos ser. E de repente nós chegamos a um ponto da história do cristianismo que, ao olhar para uma pessoa, você não consegue mais diagnosticar quem ela é, ao mesmo tempo que olhar para as ações e reações também não faz diferença nenhuma. Houve um tempo, em que quando você olhava para determinada pessoa e de acordo com alguma reação que ela tinha, você olhava e dizia assim: essa pessoa é cristã. E aí você ia perguntar para ela, ela falava assim: sou. Hoje, nós já vivemos numa total inversão de valores, que é muito mais fácil você encontrar uma pessoa agindo de maneira correta, perguntar para ela, ela fala assim: não, eu sou ateu. Você é cristão? Não. E aí você entende, então é por isso que está agindo certo. Porque se fosse cristão, estava fazendo alguma besteira agora. Estava enrolando alguém, estava enganando alguém, estava dando vergonha na gente, estava fazendo com que a gente passasse por aquele momento de vergonha alheia. Porque são pessoas que até fazem parte da plantação, mas os frutos são horríveis de uma tal forma que quase que através dessas pessoas toda a plantação é condenada. No entanto, nós somos gratos a Jesus que diz assim: não se esqueça que o grande problema da árvore ruim, que dá frutos ruins, é que o destino dela é ser cortada e lançada ao fogo. Jesus está usando um eufemismo para dizer: tome muito cuidado, porque certas posturas cristãs, certos comportamentos cristãos inadequados, acabam demonstrando aquilo que o coração não é. E às vezes, pior, nós mesmos tentamos nos enganar achando que somos. Aí, algumas perguntas vão ser respondidas. Pelo que conhecemos um bom cristão? Quais são as características que você espera, ou que a Bíblia espera de um bom cristão? Qual é o comprometimento que ele deve ter com a sua igreja, com a sua cidade, com a sua vizinhança, com as pessoas com quem ele se relaciona? Enfim, que tipo de pessoa de verdade ele é? Quais são as suas preocupações? Como ele trata as pessoas? Se perguntarem sobre ele para as pessoas que se relacionam com ele, o que elas dirão? Havia uma cantora não muito gospel, eu não sei o nome dela, mas eu quero pedir ajuda a quem sabe, nossos assessores para músicas da música popular brasileira, cuja música que a fez famosa, uma música muito bonita, se eu não me engano, letra de Vinícius, com melodia de Toquinho, compondo com Mr. Catra, uma mistura até certamente improvável, que ela dizia assim: tô nem aí, tô nem aí.
Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Olha que bonito. Quem que cantava isso? Alguém? Quem? Luca? Quer dizer, quem quer? A gente podia lançar uma campanha, onde anda Luca? Quer dizer, é uma coisa, que é isso? Quem é esse? Mas era uma música que é uma música horrível, assim, horrorosa música. Mas é interessante porque essa música reflete o estilo de vida de grande parte dos cristãos pós-Luca, que vivem assim, não tô nem aí. Tô nem aí. O que você pensa de mim, não tô nem aí. O que eu reflito, não tô nem aí. E se o nome de Deus é cuspido na rua por causa da minha vida, eu não tô nem aí. Se as pessoas ao olharem para a minha vida pensam assim, ser cristão é a última coisa que eu quero, eu não estou nem aí. Azar de quem pensa assim. Tudo bem que a Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo, que eu sou um representante do reino, é o que a Bíblia diz, mas a Bíblia, as favas, estou nem aí. Eu não pedi para Deus escrever o que Ele mandou escrever. Eu não pedi para Deus inspirar a gente para escrever aquilo. E eu também não sou tonto de ficar vivendo de acordo com o que Deus estipulou há 2000 anos, sem saber o que a gente iria passar hoje. É assim, infelizmente, que a mente de muitos cristãos tem processado a sua própria vida. Só que vem um tal de Jesus e diz assim, esses a gente vai tratar de cortar e lançar fora. Vai para o fogo. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, você está querendo dizer inferno? Sim. Eu estou querendo dizer que, infelizmente, uma grande parte dos membros das mais diversas igrejas evangélicas espalhadas por esse mundo vai passar a eternidade no inferno. Mesmo tendo participado de cultos e mais cultos. Alguns membros de bandas evangélicas, sim, grupos de louvor. Algumas coisas que vai ter no inferno. Vai ter pastor, vai ter grupo de louvor, vai ter coral, vai ter o que mais? Vai ter tesoureiro. Não vou citar nomes para não gerar algum tipo de consternação. Vai ter tudo isso no inferno. No inferno vai ser possível fazer uma igreja. Tanta gente de igreja que vai estar lá. Por quê? Jesus, sabendo que enquanto ele fala isso, as pessoas deveriam estar pensando assim, tá exagerando. Tá exagerando já. Veja o que ele vai dizer agora. Porque quando as pessoas acham que Jesus está exagerando, ele exagera mais. Só para acabar com qualquer dúvida de que ele está exatamente dizendo o que ele está dizendo. Veja qual é o texto que já vem na sequência para acabar com qualquer argumentação. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quer dizer que tem muita gente que clama, Senhor, Senhor, domingo após domingo e não vai entrar? É o que Jesus está dizendo. E caso a gente não saiba, ele é o dono da coisa toda. É ele que é o dono da coisa toda. Não vai ter ninguém na porta, porque a porta é ele. Esse é um negócio interessante. Não vai ter ninguém para interceder por ninguém ali. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo não é que as obras nos salvam, mas é que, consequentemente, um salvo apresenta frutos. Os frutos não salvam ninguém, mas um coração realmente convertido apresenta frutos. Assim, algumas pessoas, sempre que eu falo sobre isso, perguntam assim, mas e se eu sou um cristão que não apresenta frutos? Talvez Jesus diria assim, essas duas coisas, numa mesma frase, são impossíveis. Ser cristão e não apresentar frutos. Jesus diria, afirmação errada. Você tem que tirar ou uma coisa ou outra coisa dessa frase. Porque as duas coisas juntas, não pode. Não tem como. Muitos dirão naquele dia, muitos. Jesus está dizendo, vai ter uma pá de gente que vai chegar lá e vai falar assim, Senhor, Senhor,
Porque você vê que eles conhecem a forma de chegar a Deus, né? Senhores, eles sabem que Deus é Deus, eles sabem que Jesus é Jesus, eles conhecem ali toda a forma de chegar ali, todo approach, eles sabem fazer isso. É um pessoal que inclusive tem o evangeliquez na ponta dos lábios, tá ali, tá pronto, tem um discurso. Esse pessoal vai chegar e falar, Senhor Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Aí Deus vai falar assim, nossa, essa ladainha de novo, a vida inteira você orou assim, eu não aguentava mais. Você vai chegar aqui, parou, dá licença, parou. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Pergunta, profetizaram ou não profetizaram? Profetizaram. Esses caras, eles não estão inventando, dizendo assim, porque ninguém será louco de inventar uma mentira quando você está querendo barganhar com Deus para entrar no céu. Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Profetizaram. Cada profecia boa. As profecias. Aquelas profecias, eis que te digo. Que revela. Tem uns pastor legal, tem uns pastor quando revela, baixa tipo um Chico Xavier nele, ele já assim, e ele já faz umas revelação. Tem umas igrejas aí que revela quem vai casar com quem. É um pandemônio, porque você vai com medo de Deus escolher a casa irmã feia para você. Você fica naquele desespero. Vai que escolhe a fulana. Aí Deus revelou. Uma série de pataquada. Profetizamos em teu nome? Profetizaram. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Sim. Expulsaram tranca-rua. O que mais que tem? Tem o Pombagira, tranca-rua, tem os mais tops, né? Que é tipo assim, os demônios de primeira divisão. Zé Pilintra, tranca-rua, O que mais que tem? Como que é? Exu Caveira. Esse tá sempre ali na zona de classificação para Libertadores do Campeonato dos Demônios. Tá sempre ali, tá top. Tem também... O que é? De Jezabel tem também? Esse aí já é zona de rebaixamento. Isso aí nós já não ouve muito. Esse é aquele espíritozinho assim mais fraco, mais pombagira, esses outros aí. Tem o tranca-rua, já falei? O Herê, que é o das crianças, né? É o demônio do mirim. Até porque quando o cara canta, Herê, é uma invocação ao demônio lá. Até porque o pessoal fala, gostava tanto dessa música, agora não gosto mais. Mas o Herê que ele canta é o demônio mirim lá mesmo. É música de quem? Isso daí? Cidade Negra do Chile Quento lá do carinha lá. Eu não lembro o nome dele. Tony Garrido. Mas esse pessoal aqui sabia tudo disso, nome de demônio. Esse pessoal aqui fizeram muitos milagres. Um monte de gente que foi curada. Isso aqui era um pessoal que, vou te dizer, esse pessoal aqui é pessoal ali, firmeza. Então, Jesus dizendo, lhes direi claramente, para que não reste nenhuma dúvida. Nunca os conheci. Jesus nem está dizendo, eu conheci vocês, mas depois vocês desviaram. Ele está dizendo, vocês nunca se converteram. Eu nunca conheci vocês. Sabe aquele negócio chamado livro da vida? O nome de vocês nunca nem foi cogitado por ali. Não passou perto nem de nota de rodapé. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que têm o mal como estilo de vida, que não têm os frutos do reino, o comprometimento do reino como fase principal, como ponto principal da vida. Do tipo, você vive para quê? O que você faz para quê? Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? E o quanto Deus é de verdade primeiro em todos eles? Já imaginaram? Esse eu acho que é um dos textos mais duros para quem participa de uma igreja. E esse é aquele texto que para nós que participamos de igreja, esse é um texto que devia estar na porta da nossa geladeira. Porque é uma advertência absurda que Jesus faz. Muitos daqueles que frequentemente fizeram muito
sem estar comprometidos, porque eram ótimos participantes, mas não comprometidos com os princípios do reino. Esses irão ouvir no clímax da história: eu nunca conheci vocês. Já imaginaram um pastor chegar nesse dia, diante de Deus, depois de ter estudado teologia, estudado doutrina, vivido igreja, a sua vida toda, ouvido o Senhor da igreja, mas eu não conheço você. Já imaginou você descobrir que todas as dores lombares advindas de uma arquibancada, de uma igreja, foram completamente inúteis? Porque depois de todas as dores lombares, porque você ficou domingo após domingo sentado numa arquibancada, levemente desconfortável ou duramente desconfortável de uma igreja, o Senhor da igreja falar para você: mas eu não conheço você. Senhor, mas eu estava lá domingo após domingo. Tudo bem, mas eu não conheço você. Senhor, mas eu era membro daquela coisa, mas eu não conheço você. As pessoas da igreja conhecem você, mas o Senhor da igreja não sabe quem você é. Aí você pode dizer assim: não, quer dizer que Jesus não tem conhecimento de mim? Não. A questão é que a vida de alguns cristãos é tão ruim que Jesus determinou apagá-los de sua mente. E antes que você fique naquele momento assim: tá pegando pesado, lembre-se que falar sobre isso é uma das piores coisas. É uma das piores coisas. Porque enquanto eu prego sobre isso, a única coisa que me vem à mente é: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Vamos lá. Vamos voltar para o texto. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Essa parte da mensagem de Jesus é importante, porque o que define que essa casa não caia? É porque ela foi bem construída? É porque a sua parede é boa? Não. É porque o material que foi usado na construção dessa casa é bom? Não. Porque não está em discussão o tipo de material que o cara usou para construir a casa, está? Não está. Veja que Jesus não está dizendo: esse cara pegou o melhor material, o material mais caro, e construiu uma casa com tudo que havia de mais moderno. O que Jesus está dizendo é: essa casa, sobre quem os ventos vieram, as águas vieram, essa casa só não caiu por um motivo. E qual é o motivo que Jesus diz? Ela tem um alicerce, que é a rocha. Isso é importante porque a Bíblia diz que a rocha da nossa vida, da nossa existência e da história é quem? Jesus. É o próprio Jesus. O que ele está dizendo é: construam a vida de vocês, toda ela, baseada em mim. E aí eu vou garantir que as coisas vão ficar em ordem quando as adversidades chegarem. Porque vocês estarão firmados na rocha, a rocha que vai sustentar vocês. É por isso que domingo após domingo nós afirmamos: Jesus é a única possibilidade de resistirmos no dia do julgamento. Ninguém absolutamente vai chegar diante de Deus com o seu currículo e permanecer inabalável. Os caras que acabaram de ser citados fizeram isso. Em teu nome nós fizemos, em teu nome nós fizemos. E o problema é que Jesus não fez absolutamente nada através deles, porque eles não conheciam Jesus. O segredo da vida cristã não está naquilo que fazemos, mas o quanto nos submetemos e compreendemos tudo que Jesus já realizou na cruz, nos limpando dos pecados, pagando o preço da nossa condenação, vivendo a vida que nós deveríamos viver diante de Deus e não temos condição, porque somos pecadores, falhos, cheios das mais profundas ambiguidades. Jesus faz isso em nosso lugar.
nos dá de graça a salvação e apenas pede, como consequência de uma vida devotada a Jesus, apresente frutos que demonstrem Jesus. Vou dizer algo, porque eu vou dizer algo aqui, não como provocação, tá? É sério, não é como provocação a ninguém, mas apenas porque você vai enfrentar isso essa semana toda. Qual vai ser o assunto da semana? Qual você acha que vai ser o assunto da semana? Não serão os ataques terroristas, a não ser que apareça um outro e que Deus tenha misericórdia. Não vai ser Mariana e a água, a lama que agora emporcalha o litoral do Espírito Santo, numa das maiores atrocidades humanas daqueles que servem a Mamon, arrebentando com aquilo que Deus criou de maneira tão perfeita em nosso país. Tudo por causa de money, mamon. A despeito disso, qual vai ser o assunto da semana? 6-1? Vai ser o 6-1? O que você acha que os corintianos irão fazer essa semana? Vamos falar só sobre isso. E os não corintianos vão tentar achar argumentos para contra-argumentar contra isso. E vai ficar aquela conversa, a gente sempre sabe, assim, vai e volta, daqui a pouco passa, o ano que vem muda o assunto e vai de novo, beleza. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma crise com isso. Eu tiro o sarro, mas também quando o Corinthians perde, aconteceu em 95, a última vez, as pessoas tiram sarro e a gente vai vivendo assim. O problema é quando a nossa vida depende disso. Fazer disso um momento que você tira sarro de alguém, brinca com alguém, e beleza, a vida continua. O problema é quando tudo isso se torna muito mais importante que Jesus. O comprometimento com um time de futebol é mais forte do que o comprometimento com Cristo, com a comunidade de fé, em que as nossas expectativas estão mais baseadas em ver o nosso time campeão do que ver Jesus voltar. E há muito mais gente, muito mais ansiosa em ver o seu time campeão do que ver Jesus voltar para buscar a sua igreja. E aí não dá. A nossa confiança está no que Jesus fez, não no que o nosso time faz ou deixa de fazer. A nossa confiança está na cruz, naquele que definitivamente levantou o maior prêmio de todos, que é a vitória sobre a morte, e não num time que levanta a taça e dá a volta olímpica. Não é. A gente brinca com isso, a gente se alegra com isso. E da mesma forma que eu estou aqui falando sobre o assunto, é muito provável que em pouco tempo eu vou estar aqui tentando explicar com aquela, mas sabe como é que é? Isso acontece, é assim. As coisas acontecem assim. No entanto, a nossa maior expectativa está que um dia os céus se abrirão e Jesus habitará para sempre conosco. E nós esperamos naquele dia ouvir dele: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O próprio Jesus, depois de dizer isso, foi aprovado. Porque as pessoas olharam para Jesus e disseram assim: o grande problema do que esse cara está dizendo é que não há nada na vida dele que contradiga o que ele está falando. E aí a gente fica totalmente sem argumento. Porque veio, enfim, alguém que diz: vocês têm que ter bons frutos. E a gente olha para a vida dele e só há bons frutos. Porque se alguém olhasse para a vida de Jesus e visse qualquer coisa
qualquer coisa fora da vontade de Deus, essa seria a hora perfeita para dizer assim: ah, mas o Senhor também, né? Tá aí com esse discursinho barato, tá aí com essa conversinha fiada, mas a gente sabe muito bem o que o Senhor fez ontem, né? Ou será que o Senhor mesmo não se lembra do que aconteceu ontem? Ou será que o Senhor mesmo não se lembra daquilo que aconteceu semana passada? A gente se lembra, a gente anotou, está gravado. Não havia absolutamente nada a dizer contra Jesus, porque nós sabemos o nosso mestre inteiramente, totalmente sem pecado. Não há nada o que dizer contra ele e as pessoas ficam maravilhadas. É absurdo imaginar que Jesus está proferindo um dos seus mais duros discursos, quase que mandando todo mundo para o inferno, e aí as pessoas estão maravilhadas diante da possibilidade de alguém que está cumprindo fielmente a vontade de Deus. É por isso que quando Jesus é elevado aos céus, depois da sua morte e ressurreição, quem caminhou com ele, quem o conheceu, deu a vida por ele. Pessoas que foram torturadas e não negaram porque viram, estavam presentes, sabiam de quem estavam dizendo, sobre quem estavam pregando. Pessoas deram a sua vida em prol de um Messias que muitos na época duvidaram, mas eles viram, conheceram na intimidade. Porque você tem que analisar o seguinte: Pedro, Tiago, João, Tomé, foram homens que durante 3 anos fizeram tudo ao lado de Jesus. Dormiam, acordavam, comiam, bebiam, tudo. E em 3 anos, se você não é completamente íntegro, fica na cara, não fica? Porque uma coisa, durante 3 anos, você conseguir enganar, sei lá, quem vê você uma vez por semana. Mas imagine você tendo um relacionamento profundamente estreito durante 3 anos com alguém. Se essa pessoa tem alguma falha de caráter, no fim de 3 anos, você sabe, aquilo se revela. A Bíblia usa uma frase dizendo assim: não há nada oculto que não venha a ser revelado, as coisas se mostram, as máscaras caem. Jesus passa 3 anos intimamente com esses caras, e depois que ele ressuscita, é levado aos céus, essas pessoas dão a vida por aquilo que ele disse. Porque sabiam, veio alguém que ensinou com autoridade de demonstrar, ter todos os frutos bons diante do Pai. Ele é o Messias e nós vamos dar a nossa vida por ele. Assim como a igreja é convidada a dar a vida por ele. Assim como a igreja é convidada a se comprometer com ele. Assim como a igreja é convidada a se comprometer como corpo dele. Assim como nós compreendemos, e vamos falar sobre isso na semana que vem, na última mensagem dessa série, quando nós compreendemos que Deus enviou o Filho e o Filho envia a igreja. Mas nos envia não apenas com uma mensagem diferente, mas com um estilo de vida diferente. Porque quando você tem uma mensagem diferente, com um estilo de vida totalmente igual ao que todas as pessoas já vivem, a mensagem fica totalmente descaracterizada, comprometida. Seria como alguém dizendo vai Corinthians com a camisa do Palmeiras. Você consegue imaginar isso? Ele tem o discurso certo, mas ele tem a roupa errada. É o que muitos cristãos estão fazendo por aí. Gritando Jesus com a roupa do inimigo. Gritando Jesus com as armas do inimigo. Pregando o reino, mas vivendo o anti-reino. Pregando aquele que salva, mas vivendo totalmente aprisionados. Descomprometidos, alienados, perdidos, jogados. Ao mesmo tempo que sim, ainda há aqueles cuja Bíblia poderia afirmar homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Ainda há esses. E o nosso convite, e o convite da Bíblia, é que você se junte a esses.
Porque, como nós sempre falamos, eu não sei quanto tempo a gente dura. E agora, como nós estamos nessa época de efervescência, de crise, começa a se falar muito sobre o fim do mundo. E algumas pessoas perguntam para mim assim, o que você acha que vai dar esse negócio? Eu falo, eu não sei o que vai dar. Se der tudo certo, muito que bem. Se der tudo errado, muito que bem. No máximo, o que pode acontecer é morrer todo mundo. E se morrer todo mundo, a gente continua, a vida é eterna, né? Vamos fazer o quê? Vamos continuar, vamos embora. O que a gente faz aqui tem que fazer de uma tal forma que isso reverbere no céu. Agora, as pessoas falam para mim assim, mas você acha justo, por exemplo, o inferno? Eu acho. Porque imagine uma pessoa que vive totalmente contrária ao que Deus estabeleceu. O que ela vai fazer no céu? Não tem o que ela fazer lá. Vai fazer o que no céu? Aí, imagina só, aí você chega no céu, você descobre que o céu é viver em função de Jesus 24 horas por dia. Mas para muitas pessoas não faz sentido nenhum, então tem que ir para o inferno. Vai fazer o quê? Já imaginou? A maioria dos cristãos, se você colocar agora no céu, não sabe o que fazer. E agora? Aí você coloca ele assim, sei lá, aí Deus fala assim, vamos fazer uma adaptação? Vai lá conversar com Abraão. Mas eu não sei o que eu vou conversar com ele. Quem que é Abraão? Mas estava na Bíblia. Não sei. Então vai conversar com, sei lá, Josias. Esse daí é da Bíblia também? Não, esse é da Bíblia. Foi um dos grandes reis lá. Fez uma revolução teológica em Israel. E aí, Josias? E o Corinthians, hein? Aí Josias vai falar, quem? Corinthians. Estou sabendo. Quer falar sobre Jesus? Ferrou. Notou? Tem gente que não tem o que fazer no céu mesmo. Até por uma questão de adaptação, porque tem que ir para o inferno. Não vai fazer o que lá? Imagine. A pessoa, você chega lá no céu, o que nós vamos ter nos próximos 100 anos? Vamos ter um louvor. 100 anos? 100 anos. Vai ficar aqui 100 anos louvando. Tá. E depois? Depois tem umas palestras. Depois? Depois a gente vai fazer um círculo de discussão do que Jesus fez na cruz para louvar Jesus. Tá. E depois? Depois você sai para conversar com alguém sobre as coisas maravilhosas que Deus criou na história. Tá. Notou? O céu virou inferno para ele. Legal. Não tem o que fazer. Há um teólogo que diz que a gente vive como se estivesse fadado ao inferno. Então provavelmente vai chegar uma hora que Deus vai olhar para a gente e dizer assim, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Aqueles que nunca viveram a expressão do Deus, seja feita a tua vontade, talvez serão aqueles que um dia ouvirão de Deus, seja feita então a tua vontade. Enquanto isso, aqueles que se comprometem com a mensagem da cruz e com o reino de Deus, vão descobrir que entre uma canção e outra passa espeto corrido, com picanha para os eleitos e abobrinha para outros eleitos, os quais Deus, por sua enorme misericórdia, resolveu incluir. Até mesmo aqueles que se vivessem na época do povo de Deus, por uma questão de princípios alimentares, se recusariam a participar da Páscoa, onde o cordeiro era imolado e todos tinham que comer carne. Até esses. Aqueles que se dobraram a Jesus. Porque a Bíblia diz que haverá um dia
em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus. Alguns já estarão acostumados a fazer isso. E alguns serão obrigados a fazer isso pela primeira e pela última vez. O convite é que nós estejamos entre aqueles que fazem isso agora e farão isso pela eternidade, para a glória do Senhor. Deus compromete a nossa vida e ajuda-nos a compreender a seriedade aparentemente absurda da tua palavra, mas uma mensagem que, ao invés de gerar medo, que gere conversão, que gere esperança e o desejo profundo de viver todos os dias para a glória do Senhor e não para nós mesmos. Em nome de Jesus.